Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um book vlog, mais especificamente sobre esse livro aqui. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de vlog, que na verdade é um book vlog, que eu já trouxe aqui outra vez. E geralmente eu faço esse vídeo quando saem alguns lançamentos, que são lançamentos muito esperados por mim. E eu vou lendo esses livros em partes e vou trazendo aqui pra vocês as minhas impressões sobre esses livros. E no caso, hoje, dia 21 de maio, acabou de lançar o livro Mais Sombrio, que é o novo livro do Stephen King. E eu recebi o e-book desse livro da editora. Eu também recebi o livro, mas o livro ainda não chegou. Eu espero que o livro chegue essa semana, que daí eu faço um unboxing do livro aqui com vocês. Mas por enquanto eu vou lendo ele pelo e-book mesmo e tô muito empolgado pra fazer essa leitura, pra começar essa leitura. Esse final de semana ia ser a reunião do Clube do Livro dos Tagarelas, que pra quem não sabe eu tenho um Clube do Livro, que é o Clube do Livro dos Apoiadores. Se você quiser se tornar um apoiador, se torne um apoiador usando o link que tá aí nas descrições do vídeo. Você tem vários benefícios, um grupo do WhatsApp só dos apoiadores, onde a gente troca conversas e opiniões sobre livros todos os dias. E também tem alguns outros benefícios, como um marca-página exclusivo do canal, sorteio de livros e, o mais importante, o nosso Clube do Livro, onde a gente lê algum livro todo mês e no final do mês a gente faz uma reunião online e conversa sobre essa leitura. No caso desse mês, está sendo o livro Desmortos. A reunião ia ser esse final de semana. Só que, como eu recebi o livro do Stephen King, eu pedi pros tagarelas, pro pessoal do clube lá, adiar um pouco, porque eu precisava ler o livro do Stephen King para trazer esse vídeo aqui para vocês. E todo mundo concordou, todo mundo ficou bem feliz, porque vai ter mais uma semana para ler esse livro. E aqui estou eu, procrastinando a leitura de Desmortos para ler Mais Sombrio, do Stephen King. Bom, pra quem não sabe, Mais Sombrio é um livro de contos do autor. Aqui é uma coletânea com 12 contos dele, 12 novas histórias que ele escreveu. Inclusive, um dos contos aqui é Cascavel, o nome, e é o conto que é a continuação do livro Cujo, que eu acho que é o conto que eu tô mais empolgado, porque eu amo o livro Cujo e eu amo o jeito que acaba. Pra mim, assim, é um jeito que acaba que eu não esperava de jeito nenhum. Eu tô doido pra ler esse conto, pra ver qual que é a continuação. Eu vou pegar aqui pra vocês o nome de todos os contos e vou falar pra vocês o nome dos 12 pra gente saber qual que são eles. Eu não tenho a mínima ideia qual que é a história de nenhum conto, só desse Cascavel, que é a continuação de Cujo. Bom, o primeiro conto que tem aqui, Dois Fios da Mãe Talentosos, que é o que eu tô lendo agora, que é o primeiro conto. O segundo conto é O Quinto Passo. Terceiro conto, Willy Esquisitão. Quarto conto, O Sonho Ruim de Danny Coughlin. O quinto conto, Fim. Fim, não fim de final. Fim, nome, F-I-N-N, fim. O sexto conto é Na Estrada da Pousada Slide. O sétimo conto é Tela Vermelha. O oitavo conto é O Especialista em Turbulência. O nono conto é Laurie. O décimo conto é Cascavéis, que é o que eu tô mais empolgado. O 11º conto é Os Sonhadores e o 12º é O Homem das Respostas. Daqui, o que eu tô mais empolgado é Cascavéis. Dois Fios da Mãe Talentosos também, porque eu acho que é o maior e geralmente o primeiro conto dos livros do conto do Stephen King é o conto principal. Então, tô bem empolgado pra esse conto também. E outro conto aqui que o nome me chamou a atenção é esse Os Sonhadores, que é o 11º conto. Talvez seja bom também. Esses são os 3 contos que eu tenho mais expectativa. E nesse vídeo aqui, eu espero, sempre que eu terminar um conto, vir aqui e conversar com vocês sobre o que eu achei do conto e sobre mais ou menos o que é a história, sem nenhum spoiler, então pode ficar tranquilo que esse vídeo é livre de spoilers. Quando eu terminar o primeiro conto, que é o maior conto, eu volto aqui pra falar pra vocês sobre as minhas impressões sobre ele. Bom, voltei aqui, finalizei 3 contos já do livro. Eu sei que eu falei que eu ia finalizar um conto, ia voltar aqui e falar sobre esse conto, finalizar outro, voltar aqui e falar sobre esse outro, mas ontem eu terminei o conto, já era bem à noite e a iluminação não tava boa, então eu resolvi gravar hoje. Ó, meu gato aqui no meu colo. E também tem outro gato aqui. 2 gatos. Bom, vamos falar então sobre o primeiro conto desse livro, que foi o conto Dois Fios da Mãe de Sorte. Esse aqui foi um conto, acho que um dos maiores. Eu achei que ia ser o maior conto desse livro, mas o conto que eu tô agora, que é o terceiro desse livro, que é O Sonho Ruim de Danny... Meu Deus, meu gato deve estar aí do lado, deve estar fazendo barulho do ronronado dele. Ele ligou o motor e agora não para. Mas o quarto conto desse livro, que é o conto que eu tô agora, é o conto O Sonho Ruim de Danny Coughlin. E esse conto é muito grande.
Tem 5 horas de duração, tá aparecendo aqui no meu Kindle. E eu pretendo passar hoje o dia só lendo esse conto, porque eu acho que é o maior desse livro. Eu espero que seja o maior desse livro de contos. Mas vamos falar sobre o conto Dois Fios da Mãe de Sorte. É dois fios da mãe de sorte, como se fosse uma pessoa do interior, sabe? Falando. No caso, eu sou do interior. Daí seria dois fios da mãe de sorte. Tipo, dois filhos da mãe de sorte. Mais ou menos isso, o significado do nome desse conto. Nesse conto, a gente vai acompanhar a história do Lard Carmody. Ele tem um amigo chamado Butch, e os dois sempre foram muito amigos e sempre viveram uma vida bem normal, bem tranquila, até que quando eles chegaram nos 40 anos deles, cada um simplesmente deslanchou numa carreira que não tinha nada a ver com o que eles trabalhavam cuidando de um lixão da cidade, mas eles deslancharam numa carreira. O Lard, ele virou um escritor de muito sucesso e o Butch virou um pintor também de muito sucesso. E isso foi muita coincidência. Os dois, com 40 anos, ficaram muito famosos e conseguiram essa carreira deles na arte. Esse conto é narrado pelo filho do Lard e, basicamente, a gente vai acompanhar a história do filho dele descobrindo como o pai dele, que era um Zé Ninguém, acabou virando uma pessoa muito influente, um escritor muito famoso, e o que aconteceu. E agora tem outro gato aqui. Meu Deus do céu. Olha os dois ali agora. Tá dando banho na irmã. Basicamente, essa é a história desse conto. Não posso falar muita coisa porque realmente é um conto, é bem curto. Não posso falar mais porque vai ser um spoiler. Esse conto eu demorei 2h30 pra ler ele completo. É um conto que vai se passar ali, uma parte dele, a parte do presente. Vai se passar na época do Covid. Eu achei isso bem legal porque o Stephen King começou a colocar a pandemia do Covid nas histórias dele. Não é uma coisa principal, é só uma coisa meio que mencionada. E é bem legal ele começar a colocar isso porque realmente toda a pandemia que teve do Covid pareceu uma coisa de ficção, uma coisa de terror, e a gente presenciou, que a gente viveu, e agora essa pandemia tá virando parte de histórias de vários autores. E meu cabelo tá um lixo, mas fazer o quê? O final desse primeiro conto me deixou muito frustrado. Eu tenho certeza que esse final vai te deixar também muito frustrado. Ele, assim, tem um pezinho ali numa questão de existencialismo, mas eu não achei um conto sombrio, não achei um conto de terror. Tem uma parte ali que vai falar sobre o passado, que vai ser a parte narrando basicamente o acontecimento do pai, que é meio sombrio, mas não é nada assim muito sombrio, não é nada de terror. Eu acho que esse conto é bem leve, não tem nada de terror, é um conto mais pra você refletir, é um conto bem legal, eu gostei bastante. Eu acho que pra esse conto eu dei nota 4, e pra abrir o livro foi uma experiência muito positiva. O segundo conto foi o conto, deixa eu pegar aqui o nome, O Quinto Passo. Esse conto realmente é sombrio. No Quinto Passo a gente vai acompanhar a história do Harold. O Harold, ele é um aposentado, ele vive uma vida bem tranquila, bem pacata em Nova York. E uma coisa que ele faz todas as manhãs é comprar o jornal do New York Times, ir no Central Park, abrir o jornal e ler. Só que um dia que ele vai no Central Park seguir essa rotina dele, ele se depara com uma pessoa que senta do lado dele. Essa pessoa que senta do lado dele é o Jake, e o Jake, ele pede pro Harold fazer um favor pra ele, porque esse favor vai salvar a vida dele. E eu só posso falar isso sobre esse conto porque esse é um conto muito curto. Eu demorei 17 minutos pra terminar ele, foi super rápido, e vai ser um conto bem sombrio. É um conto que começa assim bem qualquer coisa, e ele é uma montanha-russa assim que só sobe. Conforme você vai lendo, vai ficando mais sombrio, até chegar no final, que é o grande ápice dessa leitura, desse conto, onde acontece uma coisa muito sombria ali. Eu acho que esse conto, sim, vale muito o nome do livro, que o nome do livro é mais sombrio. Esse conto, conforme vai passando as páginas, vai passando ali a história, ele vai ficando mais sombrio até que chega no final, ele é o ápice. É um conto que eu também gostei. Eu já imaginava o que ia acontecer no final ali, acho que já dá pra ter uma noção, mas eu acho que dá pra dar uns 3,5 para esse conto. No final desse vídeo eu vou ranquear aqui para vocês a ordem do melhor pro pior conto, para vocês saberem a minha opinião sobre cada e em qual lugar ficou cada conto, mas para esse eu acho que eu dou umas 3,5. E o último conto que eu li ontem foi o terceiro, que é Willy Esquisitão. E esse também foi um conto muito bom. A gente vai acompanhar a história do Willy. Ele é um garoto bem psicopata, sabe? Aquela pessoa, aquela criança que fica olhando os animais morrerem e fica cutucando o animal e fica perguntando pro vô dele sobre as coisas que o vô dele presenciou, que foram bem macabras, bem gore, e o vô dele fala pra ele sem problemas. Esse também é outro conto que no presente dele tá sendo a pandemia do Covid. E, assim, o garoto é um psicopata, a irmã dele meio que sabe, a irmã dele é a Roxy, ela meio que desconfia que o irmão dele é estranho, por isso que o nome do livro é Willy Esquisitão, porque ela fica chamando o irmão dela de Willy Esquisitão. E realmente, o Willy é um esquisitão mesmo. Ele tem, assim, a mente de muito psicopata. Oh, meu gato, esse aqui é a Namizinha, vai dormir. A Namizinha fica... Não aguento esses gatos. Olha ali que coisa mais fofa. Os três. A Mimir.
Ah, muito fofinhos. Mas voltando agora pra uma coisa nada fofa. O Willy, ele é esse garoto psicopata que fica sonhando com morte, fica gostando de ver morte. O vô dele, que é o James, ele fica contando as coisas que aconteceu com ele, coisas também macabras, pra encher a cabeça do garoto com mais coisas macabras. Eu acho que é basicamente essa a história desse livro. O vô do Willy vai ficar doente em dado momento, e o único amigo do Willy é o vô dele. E coisas vai acontecer até que chega no final, que tem uma reviravolta ali. Mas eu gostei também desse conto, não foi o melhor, ele também é um conto super curto, eu demorei 21 minutos pra ler ele. Esse conto aí eu acho que é mais pra causar um plot twist no final, porque ele tem toda essa coisa pra chegar no final e você ser surpreendido. Mas é um final que eu já vi em outras histórias, eu já vi em um filme é basicamente esse mesmo plot. Então não me surpreendeu porque não é uma coisa nova. Porém, eu tenho certeza que se você nunca viu nada relacionado a esse plot que vai ter nessa história, você vai gostar bastante. Tenho certeza que se você nunca viu nada disso, você vai amar esse conto, mas pra mim não funcionou muito porque eu já imaginava o que ia acontecer. E quando aconteceu, eu gostei quando aconteceu, porque realmente é um plot bom, mas é um plot que eu já vi e eu já conhecia, então não me surpreendeu muito. Também eu acho que pra esse conto dou umas 3 estrelas e meia, 3 estrelas, então por enquanto a ordem de melhor pro pior, o melhor foi com certeza o primeiro, que é o 2 Fios da Mãe de Sorte. Nossa, eu falei errado, até agora. Não é 2 Fios da Mãe de Sorte, é 2 Fios da Mãe Talentosos. Por que eu tava com 2 Fios da Mãe de Sorte na cabeça? Não sei, mas é 2 Fios da Mãe Talentosos. Esse é o melhor até agora, porque também foi o maior, onde eu consegui me conectar mais com os personagens, apesar do final ser muito frustrante, é um conto muito bom. Depois vem, eu acho que o Quinto Passo fica em segundo e o Willy Esquisitão fica em terceiro. Agora eu tô lendo o terceiro, que é o maior conto desse livro, que é O Sonho Ruim, de Danny Coughlin, que tem 5 horas e pouco de duração. É muita coisa, eu espero terminar hoje, então só amanhã mesmo eu vou trazer aqui as minhas impressões. Eu tenho que terminar esse livro até domingo. Pra esse vídeo sair agora, domingo, provavelmente você, se tudo deu certo, você tá assistindo esse vídeo agora no domingo. Já já eu volto aqui, fiquem de novo, porque eu acho que vocês já estão enjoados, mas meus gatos dormindo. Bom, gente, voltei aqui e terminei de ler o conto O Sonho Ruim, de Danny Coughlin. Descobri que o sobrenome é Coughlin, não Coughlin. Não sei como que eu tava falando antes, mas o sobrenome do Danny é Coughlin. Se fala Coughlin. E esse conto é muito bom. É muito bom. Acho que é um dos melhores contos do King que eu já li. Eu acho que só não é melhor que O Nevoeiro, porque O Nevoeiro é meu conto favorito do autor e também eu gosto muito do filme de O Nevoeiro, mas eu tenho certeza absoluta, que esse conto, O Sonho Ruim, de Danny Coughlin, vai virar um filme também. Porque tem tudo que o pessoal gosta pra formato de filme. Então eu terminei o conto 4 do novo livro do King. E esse conto, ele vai contar a história do Danny. O Danny, ele tem um sonho. Bem no começo desse conto, ele tem esse sonho onde ele vê um posto e nesse posto ele encontra uma mulher enterrada. E esse sonho que ele teve foi um sonho muito vívido e não sai da cabeça dele. Então um dia ele resolve ir lá nesse posto, porque ele sabe o nome do posto, então ele pesquisa e descobre a cidade, descobre onde que fica. Ele vai nesse lugar e vê que o sonho dele realmente é real e tem uma pessoa morta escondida nesse posto, que no caso é um posto abandonado, por isso que ninguém encontrou essa pessoa ali. E como um ato bom, ele pega e vai falar que tem um corpo em tal lugar. Então ele compra um celular descartável, faz a ligação pra polícia, a polícia encontra. Só que o Danny acaba virando o suspeito principal dessa investigação de quem matou essa pessoa. Porque imagina, você fala onde tem um corpo fica numa cidade bem longe da sua, é um caminho que não é a sua rota. Olha que coisa pra Jimmy. E como que ele vai explicar que o jeito que ele encontrou esse corpo foi através de um sonho que ele previu que teria esse corpo lá? Não tem como. Então ele acaba virando o principal suspeito dessa investigação. Essa é basicamente a premissa desse conto e ele é muito bom. Nossa, esse conto, assim, me pegou demais. É o maior conto desse livro, eu tenho certeza absoluta. Eu demorei 5 horas e 10 minutos pra terminar ele. E ele tem vários elementos que eu gostei demais. Tem os personagens que eu fiquei com muita raiva, que você vai ficar com muita raiva. Tem o Danny, que ele é um protagonista, mas ele não é um protagonista tapado, sabe? Ele sabe o que tá acontecendo, ele sabe as coisas que ele precisa fazer, ele não é burro igual a maioria dos protagonistas que teria em livros que se encontram nessa mesma posição que ele. Isso eu gostei demais. Tem algumas partes desse livro que é bem similar ao livro Doutor Sono, do Stephen King, principalmente esse começo, porque se você já leu Doutor Sono, você sabe que tem uma coisa que acontece que seria basicamente igual a esse livro. O Danny, ele é um personagem
iluminado, igual vários outros personagens de vários outros livros do Stephen King, como Carrie a Estranha, como a Incendiária, são personagens todos iluminados. Se você gostou de Misery, eu tenho certeza também que você vai gostar desse conto, porque tem uma pegada bem similar a Misery em um aspecto, que no caso são os investigadores. Um dos investigadores desse caso coloca na cabeça que foi o Danny que fez isso e não tira da cabeça, e ele começa a ficar obcecado no Danny e começa a tentar fazer de tudo pra provar que o Danny é o culpado, e ele fica obcecado e começa meio que uma perseguição bem similar a Misery. Eu gostei muito também disso. Se você gostou de Misery, você vai gostar também dessa parte. O final é muito épico, eu amei o final desse conto, é muito bom. Esse livro também, o presente dele se passa numa época de Covid, e pelo jeito, todos os contos daqui, o presente se passa nessa época de Covid. Esse conto também fala um pouco sobre a cultura do cancelamento, porque em determinado momento dessa história, o nome do Danny acaba sendo vinculado a essa história de homicídio e acaba vazando que ele é um dos principais suspeitos, então também tem essa cultura do cancelamento nesse conto. O Stephen King, ele escreve muito para homens brancos cis. Isso, assim, é inevitável em todas as histórias dele, dá pra você ver isso. A maioria dos personagens dele são homens brancos cis, e essa é a forma que ele sempre escreve, que dá certo pra ele e tem muito resultado, então é muito difícil ele mudar isso que ele faz, mudar o jeito que ele escreve, porque também muitos dos leitores estão acostumados a isso. Porém, dá pra ver nitidamente nesse conto que o Stephen King dá várias cutucadas, sabe? Porque o Stephen King, ele é totalmente anti-Trump. Se você segue o autor no Twitter, nossa, você vê o tanto que ele critica. E nesse conto aqui dá pra ver mais esse lado dele. E eu achei bem legal essas cutucadas que ele vai dando nesse conto. Também no segundo conto desse livro ele também dá algumas cutucadas que foi digna de atenção. Mas como no caso foi só uma cutucada que eu peguei ali naquele conto, eu resolvi nem mencionar. Mas nesse conto aqui tá muito mais evidente isso. Bom, esse conto do O Sonho Ruim... O Terrível Sonho? Qual que é o nome? Já esqueci o nome do conto. O Sonho Ruim, de Danny Coughlin, foi meu favorito, ele tá em primeiro lugar dessa lista. E agora eu comecei o conto Fim. Deixa eu mostrar pra vocês, que eu acho que é mais fácil. Não é fim de final, é fim de nome, fim. E vamos ver o que eu vou achar desse conto. Bom, finalizei mais 2 contos. Hoje ainda é quinta-feira e eu tô aqui no meu escritório porque faz tempo que eu não gravo aqui. E esse é um vlog que não tá parecendo muito vlog, porque eu só tô em casa e mais especificamente gravando na minha sala, porque eu não gosto muito de gravar aqui porque a iluminação não é muito boa e também o áudio dá um pouco de eco. Mas aqui fica todos os meus livros, pra quem nunca viu. Os livros do Stephen King tá aqui, ó. Meu Pennywise, meu Stephen King, meus livros do King. Todos os livros do King que eu já li, né? Tá aqui. E vou falar agora sobre o conto Finn, que eu acho que foi o pior conto até agora. Nesse conto a gente vai acompanhar a história do Finn, que ele sempre foi um garoto muito azarado, até que chega um dia, voltando da casa da namorada dele, ele bate em uma pessoa, assim, eles se encontram, porque ele tava correndo de um lado, e esse outro cara tava correndo do outro, e em um cruzamento, uma esquina, os dois se encontram e um bate no outro, e ele estava usando o mesmo boné, e por causa disso ele é confundido com outra pessoa, e ele acaba sendo raptado. Ele vai ficar tentando provar para as pessoas que raptaram ele, que ele não é a pessoa que eles acham que ele é. E eu achei bem fraco esse conto, não acontece muita coisa, o final é meio que um negócio que você fica pensando, assim, sabe? Tem meio que... Eu não sei muito bem explicar o que acontece naquele final. Ele meio que vai te colocar pra pensar se o que aconteceu realmente aconteceu, mas por um motivo específico que você vai ter que ler pra entender. Eu não achei muito interessante, não liguei muito, e eu também nem tava me importando tanto assim com o fim pra eu ficar refletindo sobre isso. Então, eu achei um conto bem qualquer coisa. Demorei uns 37 minutos pra terminar ele, e pra mim acho que foi o pior até agora. Ele fica em último lugar dos contos. Depois eu li o outro conto que eu acabei de ler, mas eu já esqueci o nome, que é Na Estrada da Pousada Slide. Na Estrada da Pousada Slide, a gente vai acompanhar uma família que tem o Frank, que ele é o pai, tem a Caroline, que é a mãe, o Billy, que é o filho, a Mary, que é a filha, e também tem o vô dessas crianças, todos participando dessa viagem que eles estão fazendo. Eles estão fazendo essa viagem de carro e eles acabam pegando um atalho que o avô fala pra eles pegar, e esse atalho eles acabam passando por uma estrada muito ruim, que é uma estrada de terra, e essa estrada chega um momento que ela tem meio que uma erosão nela e não dá pra passar com o carro, então eles têm que voltar. Só que quando eles estão voltando de ré, o carro meio que fica preso, e esse carro fica preso perto dessa pousada Slide, que é uma pousada que já não existe mais, ela foi incendiada e hoje só tá os destroços dela lá. E o Billy e a Mary, que são os dois filhos, eles vão correndo pra essa pousada ver o que tem, porque eles são crianças e estão curiosos, e dentro dessa pousada, dentro desses destroços da pousada,
passado tem duas pessoas que o Billy vê um corpo e essas duas pessoas saindo de onde esse corpo está. Não é uma história muito grande, demorei 30 minutos pra ler ela. Eu não sei se eu falei, mas pra fim eu também demorei uns 37 minutos mais ou menos. Mas esse é um conto bem legal, é um conto que você se sente vingado conforme você tá lendo, quando você termina ele. É um conto que você passa raiva também, apesar de ser pequeno, você sente esse sentimento de raiva. Você sente também um sentimento de justiça depois. É um conto gostosinho, eu gostei bastante dele. Só que ele é um conto bem pequeno, então você não consegue se apegar a muita coisa durante a história. E assim, pra mim, quando tem contos que são pequenos, de 30, 17 minutos, é difícil eu gostar bastante. Tem que ter uma reviravolta muito grande pra ser uma coisa favorita. Tem que ter uma história muito, muito boa em 30 minutos de leitura pra eu favoritar e amar, o que é muito, muito difícil de acontecer. Essa história não chega nisso, eu não consigo dar 5 estrelas favoritar pra esse conto curto, mas ele é bem legal, ele é bem construído, você consegue entrar na história e sentir o que provavelmente o Stephen King queria que você sentisse conforme você tá lendo, não é nada muito forçado, mas é muito boa. Eu acho que essa história... Bom, não sei, depois tem que pensar mais, mas eu acho que ela fica em 3º ou 4º lugar. Eu gostei bastante dessa. Agora eu vou ler a próxima, mas provavelmente o próximo take eu só vou fazer amanhã, sexta-feira. Eu já cheguei em 50% do livro. Falta 6 contos ainda. Bom, gente, hoje finalmente é sexta-feira. A sexta mais esperada por mim, porque hoje saiu o novo álbum do 21 Pilots, que é a minha banda favorita. Na verdade não chega a ser uma banda, é um duo. E... eu tô muito feliz porque eu já ouvi, no caso, o álbum. Eu tô gravando esse take aqui, é meio-dia, eu já ouvi. Eu gostei demais, eu tava muito ansioso pro release desse álbum. Nossa, eu tava muito ansioso mesmo, esperando muito. Eu vou no show do 21 Pilots em Curitiba, que vai ter em janeiro. Já comprei os ingressos, vou na área VIP. Então se você vai no show, comenta aí embaixo, porque quem sabe a gente se encontra lá. Acho que eu nunca falei isso aqui no canal, mas eu gosto muito de 21 Pilots. Segundo o Spotify, foi o meu artista mais escutado em 2023, em 2022 também, em 2021 provavelmente, mas eu não achei o negocinho que fala da sua retrospectiva, então tenho certeza. Mas eu gosto demais de 21 Pilots, eu gosto também de vários outros artistas, como Taylor Swift, eu gostei muito do álbum que saiu. A primeira parte, a segunda parte não gostei muito. Billie Eilish também, que o álbum saiu essa semana, ou semana passada? Acho que foi no começo dessa semana, também gostei muito do álbum dela. Conan Gray também lançou o álbum esse ano. Beyoncé também, gostei muito do álbum deles, mas pra mim, nenhum supera o do 21 Pilots. Esse ano tá sendo um ano muito bom pra música. A Katy Perry vai lançar álbum também agora. Eu tô muito empolgado. Nossa, esse ano tá realmente muito bom, assim, pra música. Tem vários artistas que eu acompanho que tá lançando um álbum esse ano. Nossa, tá muito bom. Mas vamos falar agora sobre os 2 outros contos que eu li ontem à noite, que foi O Especialista em Turbulência e depois eu li também Laurie. O Especialista em Turbulência foi o primeiro e eu vou falar agora dele aqui rapidinho. O Especialista em Turbulência, a gente vai acompanhar a história do Craig Dixon, que ele é um especialista em turbulência, mas eu não vou falar o que é um especialista em turbulência, porque eu acho que esse é meio que o plot dessa história. Uma história bem curta, demorei 21 minutos para ler ela, tô trovejando, começou a chover aqui. Faz muito tempo que não chove aqui no interior de São Paulo. E resolveu chover hoje, por isso que a iluminação tá meio fraca, porque tá tudo nublado e tá chovendo, e talvez vocês estejam ouvindo a chuva. Me desculpe por isso, mas eu não posso controlar o tempo. E especialista em turbulência, então a gente vai acompanhar a história do Craig Dixon. E no começo desse conto ele recebe uma ligação falando que ele vai ter outro trabalho, e a gente já percebe que ele não gosta do trabalho dele, que ele odeia o trabalho dele, porém a gente também percebe que o trabalho dele paga muito bem, deve ser uma coisa muito ruim que ele tem que fazer, mas ele recebe muito por isso. E a gente acompanha ele indo fazer esse trabalho, que é um trabalho que tem um risco de morte, mas na verdade não tem. E é um conto legal. O que te mantém, assim, nesse conto é a curiosidade que você vai ter pra entender o que tá acontecendo melhor. Não é um conto que vai ter, assim, plot twists e várias reviravoltas. É um conto bem curto, como eu disse, tem só 21 minutos. E o que te mantém nessa história é realmente a curiosidade sobre esse emprego do Craig. Eu gostei, mas não é, assim, meu favorito. Mas também não é o que eu mais odiei. Acho que ele tá ali em meio termo. Depois desse conto, eu peguei pra ler o conto Laurie. E o conto Laurie foi um conto maiorzinho, deu uns 30 minutos de leitura, 36 minutos mais ou menos. E esse conto já é mais sombrio. Eu acho que esse conto também leva bastante, assim, o nome do livro, porque de todos, esse é o mais pesadinho, mas não chega, assim, a ser pesado, sabe? Não. É um pouco pesado, mas é sombrio, é bem sombrio esse conto. Aqui a gente vai acompanhar a história do Lloyd Sunderland. O Lloyd acaba de perder a mulher dele e ele tá meio que numa fase bem ruim. Então a irmã dele, a Beth, vai visitar ele. Quando visitar ele, traz esse cachorrinho, que é o cachorrinho que ela traz pro Lloyd criar, porque o Lloyd tá assim meio que entrando numa depressão, não tá se alimentando bem. Então a Beth
acredita que levar esse cachorrinho pra ele vai fazer ele se animar um pouco, vai fazer ele pensar um pouco mais. Começou a piscar a luz aqui, já cai energia. Vai fazer ele se animar mais, vai fazer ele parar de pensar na esposa morta e começar a pensar em outras coisas. E realmente ela tá certa, porque no começo ele tá meio relutante pra aceitar a cachorrinha, mas depois ele aceita totalmente a cachorrinha e ama a companhia dela. A cachorrinha é o que leva o nome do conto, a Lori. E a gente vai acompanhar a história do Lloyd com a Lori. Só que se eu falasse que era só isso, você não vai ficar animado pra ler o conto, mas eu acho que eu não posso falar mais muita coisa, porque eu acho que vai estragar um pouco a sua experiência com esse conto. É um conto que, assim, tem uma reviravolta nele, de uma hora pra outra, tem um negócio que acontece ali que fica sombrio, mas é um conto que eu gostei bastante. Não é o melhor conto desses contos curtos, mas é um conto que eu gostei, é um conto bem sombrio. Eu tenho certeza que o Stephen King, conforme estava escrevendo esse conto, ele estava usando como musa a cachorrinha dele, porque ele também tem uma cachorrinha, e muitas das coisas que ele colocou nesse conto, eu tenho certeza absoluta que foi coisas que ele passou com a cachorrinha dele, porque assim, é muito real. E o Stephen King é apaixonado pela essa cachorrinha dele. E pra mim, o Lloyd era o Stephen King e a Lori era a cachorrinha do Stephen King. Eu consegui só imaginar os dois ali. Eu gostei desse conto, é um conto que foi diferente, eu não tava esperando ele, e vale a pena. Esse conto é legalzinho, eu acho que ele vai ficar assim mais pra cima nessa lista. E agora, finalmente, eu comecei a ler o conto de Cascavel, que é o conto de continuação do livro Cujo. E eu já tô em 66%. Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu vou mostrar aqui agora pra vocês, pra quem não viu, pra quem não conhece. Se focar, eu tô em 66% da história, e aqui fala a quantidade que eu demoro pra terminar esse capítulo. E aqui tá falando que é 2 horas e meia, então esse capítulo é um pouco maior. Por ser continuação de Cujo, eu já tinha, assim, imaginado que ia ser grandinho. Eu acho que esse aqui é o segundo maior conto desse livro. Depois tem outros 2 contos só pra eu finalizar, que eu provavelmente vou finalizar amanhã. Hoje eu quero terminar Cascavel e amanhã eu termino os outros 2 contos. Mas os outros 2 contos também são um pouquinho grandes, eu acho que vai ter 1 hora de duração cada, pelo menos. Vamos ler Cascavéis e depois eu volto aqui pra falar com vocês. Esse conto eu tô com muita expectativa, eu espero gostar. Eu não lembro de nada que aconteceu em Cujo, mas eu vou dar uma lida, pelo menos na sinopse de Cujo, antes de eu pegar esse conto aqui pra ler, pra eu só conseguir relembrar algumas coisas que acontecem. Bom, gente, eu terminei de ler Cascavéis, mas eu vou cortar o cabelo. Eu venho aqui cortar o cabelo e já tô atrasado, mas eu vou cortar o cabelo rapidinho e volto pra falar pra vocês o que eu achei do conto de Cascavéis. E aqui falando, eu odeio cortar o cabelo. Eu tenho que cortar todo mês, porque ele cresce muito, muito rápido, ele já tava me incomodando. Então resolvi vir aqui cortar e tô atrasado, então já volto. Bom, gente, voltei aqui agora com o meu cabelo cortado, finalmente, me sentindo uma tremenda gostosa agora. E eu vou falar agora sobre o conto de Cascavel, que é a continuação de Cujo. No caso, esse conto foi um conto que eu gostei de ler ele, só que ele é a continuação de Cujo, mas não tem nada a ver com Cujo, sabe? Tipo o livro de Doutor Sono com o Iluminado. É um livro com uma história totalmente diferente, só pega os mesmos personagens, com os mesmos traumas, mas não tem nada a ver com a história original. No caso, Cascavéis vai contar a história do Vic Trenton, que é um dos personagens principais de Cujo, vários anos depois dos acontecimentos que teve em Cujo. No caso, o Vic já tá aposentado, o conto se passa em 2021, a pandemia tá no auge, ele tá sozinho na casa dele, ele quer espairecer um pouco, ele quer mudar um pouco dos ares e continuar isolado, então ele vai pegar uma pousada, não é uma pousada, ele vai passar as férias, não férias porque ele tá aposentado, ele vai passar um tempo nessa casa que ele pegou com um amigo dele, que fica de frente com a praia, ele vai passar um tempo nesse lugar sozinho, e chegando lá ele conversa com a vizinha dele que ele vai ter durante esse tempo, e essa vizinha, ela é aparentemente normal, só que ela tem meio que um problema ali, onde ela é meio doida, porque ela fica andando com um carrinho de bebê sem ter ninguém nesse carrinho de bebê, que no caso é aqueles carrinhos de bebês gêmeos, sabe? Que ficam um do lado do outro. Fica andando com esse carrinho porque ela sente falta dos filhos que ela perdeu. E ela faz isso por muito tempo, e o amigo dele já tinha avisado que essa vizinha dele tinha meio que essa loucura aí. Só que ela é uma pessoa super gente boa, e o Vic fica conversando com ela. Até conversa com os bebês imaginários dela ali. Só que chega um momento que ela morre, e o Vic começa a ver esses bebês que essa mulher via. Só vou falar até aqui sobre essa história, mas é uma história bem de terror, bem diferente da pegada de Cujo, porque essa daí realmente me deu medo. Eu tava lendo ela, era meia-noite mais ou menos, e eu fiquei assim, com medo, conforme eu tava lendo. É bem sombria essa história. Dá aquela acelerada no coração, porque tem partes que são
o Stephen King sabe escrever uma história de terror. Esse livro também tem várias referências a Duma Key, que é outro livro do autor. Eu nunca li Duma Key e eu acho que esse livro basicamente deu spoiler do final de Duma Key. Não tenho certeza, porque eu nunca li. E outra coisa é que, pelo que acontece no final desse conto, dá pra talvez ter uma noção de que é capaz o Stephen King escrever aí a continuação de Duma Key também. Eu posso estar sendo muito louco e criando uma teoria aqui agora, mas pelo que eu entendi do final ali do conto, talvez vai vir uma continuação pra Duma Key também. Outra coisa que aconteceu nesse conto que eu gostei foi que ele teve referência a outro conto desse livro, que foi aquele do cara que tem a cachorrinha, porque ele aparece nesse conto também. Esse é o conto que dá mais medo dos contos que eu li até agora do King, e eu gostei bastante. Não acho que é o melhor, eu ainda acho o melhor o do sonho do Coughlin lá, e depois eu ainda acho melhor o primeiro conto desse livro de contos. Esse aqui eu acho que fica em terceiro lugar por enquanto, mas eu gostei. É bem diferente de Cujo, não tem nada a ver com Cujo. Você vai ter spoiler de Cujo se você nunca leu, porque eu não lembrava de muita coisa que tinha acontecido em Cujo, mas quando eu terminei esse conto eu já tinha lembrado a história inteira, porque ele vai falando assim o que aconteceu no passado e vai dando várias referências do livro do Cujo pra você não se perder. Então, se você tem medo assim de pegar um spoiler, eu recomendo você pular esse conto até você ter lido o livro Cujo, porque senão você vai pegar o plot do Cujo quando você lê esse conto. Não tem sentido você ler ele antes de ler Cujo. Acho que é só isso, não sei se eu esqueci de falar mais alguma coisa. E agora eu vou ler o conto de Os Sonhadores, que eu já comecei a ler, na verdade, eu tô quase acabando, faltam uns 20 minutos mais ou menos, e tô gostando bastante, mas vou terminar agora chegando em casa, e depois eu preciso editar todo esse vídeo, vai dar muita coisa. Bom, gente, voltei aqui, hoje já é domingo, último dia que eu tinha pra gravar esse vídeo, e eu terminei de ler todos os contos. Era ontem, acho que hoje, na verdade, 2 horas da manhã, e eu acordei e já vim aqui gravar esse take pra já conseguir terminar de editar e subir pra vocês. Ontem eu tava editando o vídeo e percebi que eu esqueci de falar sobre um dos contos, que foi A Tela Vermelha. Na verdade, eu acho que eu falei, só que eu devo ter excluído a parte do vídeo que eu falava sobre esse conto. Não sei o que aconteceu, mas eu sei que vou ter que falar aqui de novo. E A Tela Vermelha é um conto que vai contar a história do Wilson. Ele vive recebendo reclamações da mulher dele, que é a Sandy. Toda hora ela reclama dele de alguma coisa, que ele esqueceu de fazer alguma coisa, que ele tem que fazer sei lá o quê, que ele podia ser melhor em fazer tal coisa. Ela sempre tá reclamando dele. E esse Wilson, ele é investigador, e numa manhã ele recebe uma ligação onde ele vai ter que ir pra delegacia entrevistar um cara que matou a mulher e confessou o crime. Quando ele chega lá e começa a conversar com esse cara fala pra ele que ele matou sim a mulher dele, só que o que ele fez foi pra salvar o mundo, e mais pra frente todo mundo vai estar fazendo a mesma coisa. E esse conto, eu vou falar sobre isso porque é um conto muito curto, tem 16 minutos. Eu achei esse o pior conto desse livro, é muito ruim. Eu não entendi o conceito de tela vermelha, mas aí eu realmente fiquei perdido. Se você já leu o livro do Stephen King e você leu esse conto e você entendeu o que significa aquela tela vermelha, você me explica, porque eu realmente fiquei boiando. É um conto bem curto, é um conto que eu não gostei. O final eu achei ruim e não entendi esse conceito. Pra mim é o pior conto desse livro. Depois eu li o conto... Depois não, ontem eu peguei pra ler os 2 últimos contos que faltava, que era Os Sonhadores. E Os Sonhadores foi um conto muito legal. Os Sonhadores a gente vai acompanhar a história do Bill. O Bill, ele é um cara que ele transcreve o que as pessoas falam como trabalho. Tem um nome pra isso, mas ele basicamente escreve o que as pessoas vão falando, vai anotando tudo sem perder nada. E ele é muito bom fazendo esse trabalho. Ele consegue escrever 180 palavras por minuto, que é muita coisa para esse tipo de profissional. E ele é contratado por um cara onde ele vai fazer um experimento envolvendo o sonho das pessoas, onde ele meio que induz as pessoas a sonhar com uma casa específica, e ele tenta fazer as pessoas olhar o que tem debaixo do chão dessas casas. Ele fala especificamente para as pessoas, quando estiver sonhando ali, tentar erguer o chão e dar uma espiada por baixo. Enquanto as pessoas vão fazendo esse experimento, o Bill tem que anotar tudo. Esse é um conto muito bom, ele é narrado de uma forma totalmente diferente, porque conforme você vai lendo vários contos do King, os contos começam a parecer igual, começam a ter tramas repetidas. Esse conto não, esse conto foi totalmente diferente, ele é narrado de uma forma diferente, ele é narrado como se fosse o Bill escrevendo pra gente as coisas que aconteceu. Esse conto tem uma pegada paranormal e ele me lembrou muito, muito mesmo os contos do Lovecraft. Tanto o modo como ele é narrado, até mesmo o final, que me lembrou muito os contos do Lovecraft. O final, assim, é um conto do Lovecraft. Esse daí foi bem diferente, eu acho que foi por isso que eu acabei gostando mais. Eu demorei 50 minutos pra ler ele e foi bom. E agora o último conto foi... eu não lembro. Qual foi o último conto?
O último conto é O Homem das Respostas. Esse também é um conto que eu gostei, mas é um conto maiorzinho. Ele tem 1h30 mais ou menos. E nele a gente vai acompanhar a história do Phil. O Phil, ele é um advogado recém-formado de Harvard. E ele tá numa dúvida muito grande, onde ele tem que fazer uma escolha que é ou ficar com a namorada dele, se casar, ou se mudar para uma cidade bem pequena, uma cidade que ele acha que vai ser a cidade que vai dar muitos frutos para ele, para o trabalho dele. E ele também acha que essa cidade futuramente vai crescer e ele vai ter muitas oportunidades ali. Só que ele tá num dilema muito grande. Ele acaba encontrando esse cara, que é um cara que fica na beira da estrada. E se ele pagar 25 reais pra esse cara vai responder qualquer pergunta que ele tiver. No começo o Phil acha que é meio que uma charlatanice, mas depois ele acaba descobrindo que esse homem das respostas realmente dá respostas verdadeiras, e ele acaba encontrando esse homem das respostas 3 vezes durante a vida dele. É um conto mais melancólico. A gente vai acompanhar toda a vida do Phil, desde quando ele tá nessa parte da dúvida até quando ele tá bem velho, e todas as coisas que vai acontecendo com a vida dele, em questão da carreira, em questão do amor. É um conto como se fosse um romance de formação. Eu gostei, é um conto mais demorado, porém eu acho que ele deveria ter mais páginas, mais história, contando assim mais detalhadamente a parte do final da vida dele, a parte quando ele tá mais velho, porque eu acho que esse conto daria um ótimo livro grande. E com isso eu terminei os 12 contos desse livro, e agora eu vou aqui falar pra vocês a ordem do pior pro melhor. Vou pegar aqui. Em 12º lugar eu deixei o conto Tela Vermelha, porque realmente esse conto é muito chato, eu não entendi nada dele, é muito curto, não dá pra você nem se apegar aos personagens, e não tem o que se apegar ali, os personagens são bem chatos também. Em 11º lugar eu deixei O Ilha Estranho, porque é um conto que tem um plot reciclado de outras histórias que eu já vi. Não achei nada demais. E também é um conto bem curto. Depois eu coloquei O Quinto Passo em 10º lugar. Esse é um conto que vai ficando mais sombrio, mas também ele é muito curto e você não consegue se apegar aos personagens e se apegar à história. E em 9º lugar eu deixei Fim, porque esse é um conto que eu até gostei. É um conto bem mediano, mas aquele final me deixou com preguiça. Em 8º lugar eu coloquei O Especialista em Turbulências. Eu acho interessante esse conto porque você fica nessa questão de se perguntando o que é um especialista em turbulências, e tem esse mistériozinho, mas é um conto curto, então não é muito bom, é um conto também mediano. Em 7º lugar, acho que tá no 7º, né? Eu deixei o conto Na Estrada da Pousada Slide, porque é um conto que é interessante também você acompanhar, é mais curto, mas também não é tão curto quanto os outros. Você consegue se apegar a essa família e você começa a torcer por ela. Eu gostei disso nesse conto. Nossa, me perdi totalmente. Em 6º lugar, eu acho, ficou o conto Laurie, porque esse é um conto mais demoradinho e também é interessante você ver a cachorrinha e o protagonista, o desenvolvimento que os dois vão tendo junto, desde a parte que o protagonista, eu já esqueci o nome deles, Lloyd, acho que é Lloyd, ele não quer a cachorrinha até o momento que ele quer muito ela e começa a mimar bastante a cachorrinha. E depois, em 5º lugar, ficou O Homem das Respostas, que foi o último conto que eu li agora. Ele é um conto, como eu disse, muito bom. Ele é grande, tem 1h30 de duração, mais ou menos. Eu acho que ele poderia ser maior, isso ia fazer eu gostar mais dele. Porém, é um conto muito bom. E quando eu terminei esse conto, eu ainda fiquei pensando sobre ele. Em 4º lugar, eu deixei Os Sonhadores. Esse aí também é outro conto muito bom e também bem diferente. É o mais diferente desse livro, e eu acho que por isso ele merece um destaque. Em 3º lugar ficou Cascavéis, que é a continuação de Cujo. É bom também esse conto, mas não é o melhor. Eu esperava muito mais. Eu acho que por eu esperar muito mais esse conto, eu imagino que é por isso que ele não ficou em 2º lugar, pelo menos. Porque esse era um conto que eu tinha muita expectativa, e ele atende essas expectativas, mas eu esperava que ele superasse. E ele é um terror bem vibes. Em 2º lugar, eu deixei Dois Fios da Mãe Talentosos. Esse é um conto bem legal. Eu acho que foi o conto certo para abrir esse livro, porque não foi o melhor, mas também não foi o pior, e foi um conto muito bom. Eu gostei bastante. É um conto que, quando você termina, também você fica pensando muito sobre ele. E, em 1º lugar, O Sonho Ruim, de Danny Coughlin. Esse conto é muito bom, é quase um livro à parte, tem 5 horas de duração. É um conto gigante, você vai se apegar aos personagens, você vai se apegar a essa história. E eu gostei muito do desenvolvimento do personagem principal e de toda a história, o que vai acontecendo até com os investigadores. Eu gostei bastante de todo o percurso que eu fiz lendo esse conto aí, que eu li em um dia só. Foi assim, começar e terminar. Foi bem interessante também essa experiência. Eu gostei desse livro de contos. Eu acho que
Eu não vou favoritar, mas eu vou dar 5 estrelas pra ele. É um livro muito bom, eu super recomendo. É o melhor livro de contos do King que eu já li, mas também eu só li Escuridão Total 100 estrelas e li também alguns contos do Tripulação de Esqueleto, então não é muito parâmetro. Mas esse livro é muito bom, tem muitos contos, tem contos curtos, tem contos grandes, tem contos de duração média e tem contos bons, ruins e medianos também. Não é todos os contos que vai agradar todo mundo, mas eu tenho certeza que pelo menos um desses contos você vai gostar. E provavelmente vai ser O Sonho Ruim de Danny Coffin, porque esse conto é muito bom. Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo qual desses contos você tem mais vontade, mais curiosidade para conhecer, ou se você já leu, qual desses contos você mais gostou. E é isso. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima.